quando fazemos um prospecto da questão da utilidade e de buscarmos um dado caminho que vá nos ser um indício de que é aquilo mesmo, comumente nós caímos em alguns riscos perigosos que vão dizer inicialmente da nossa sofisticação, porque nós temos dificuldade de ser simples. E isso inclusive passa por estarmos numa matéria que é obnubilante, que tem uma força muito grande sobre o nosso espírito e que torna para nós complexo e difícil ser simples. Que nós precisamos de, às vezes, muito tempo para compreender como essa simplicidade vai funcionar na minha vida e de abstrair e beber dela, que traduziria na minha rotina, porque quando Jesus diz que fora da caridade não há salvação, ele não dizia que está em um templo religioso tal, ou que está em tal local, ou em tal agremiação. Porque Jesus mesmo, ele não houvera fundado nenhuma escola religiosa. Jesus não deixou um livro escrito. Ao analisarmos a trajetória dele, inclusive se considerarmos Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que preparara o caminho para a vinda de Jesus, e enquanto ela estava sendo gestada no útero da sua mãe, Ana, o espírito dela continuou trabalhando ativamente junto às zonas umbralinas por causa das complôs que estavam acontecendo para prejudicar a vinda de Jesus, que aconteceria. E, em sendo assim, ela foi aquela que desbravou o caminho. Nem mesmo Maria de Nazaré deixou um livro sequer escrito, um áudio, um compêndio, ou fundar algum tipo de religião, escola filosófica, nada disso. E o próprio Jesus, o Cristo, enviado de Deus, que viera pela Nossa Senhora, ele não deixou também, seja uma revista, seja um livro, seja a fundação de dado centro espiritual. Jesus não fez nada disso. Ele passou por nós e deixou uma vibração tal, uma fidelidade tal ao Pai e uma simplicidade tal que dividiu o curso da história e revolucionou o orbe. Houvera nos servido antes de vir, por ser aquele que elaborou esse planeta há mais de 4 bilhões de anos atrás, continuou nos servindo e segue nos servindo até hoje. Por isso ele disse: o Pai serve e eu sirvo também, até hoje. Dizendo que o Pai não parara de nos servir, Jesus nos serve desde o tempo que se perdeu na ampulheta e continua nos servindo até hoje. E em sendo assim, mostra que quando Kardec comenta que fora da caridade não há salvação, tem a ver com essa clareza de que a salvação ela está no coração daquele que ama. Porque quem ama pode ir muito em qualquer parte do universo. E por isso que as religiões, seja ela protestantismo, catolicismo,
onde for que diz que a salvação está só nos seus muros adentro, isso seria irreal. E o Espiritismo, até pelo esclarecimento que nós recebemos e por esse quinhão, mostra que não está numa religião ou num credo a salvação, mas no bem que eu consigo fazer, no amor que eu consigo amar, tal como Jesus me ama, nos ama. E em sendo assim, essa questão da simplicidade, ela acaba que é uma conquista, porque ser simples é complexo, desafiador e precisa ser talhado com o nosso suor, que nós espirramos no mundo, para que isso se concretize e construa em nós, devido mesmo à nossa condição de preso a uma matéria e o que isso faz conosco, que tem a ver, inclusive, com o nosso estágio evolutivo mesmo. Por isso, eu preciso estar presa numa matéria como eu estou. Mas isso tem efeito sobre a minha lucidez. Daí a adentrar uma humildade grande, mas suficientemente forte para causar a redenção espiritual em qualquer de nós, seja onde for que estivemos e trabalhemos, na religião que for, mas que estamos imbuídos do desejo sincero de testemunhar Jesus, de fazer como ele fez. Ontem havia havido um caso em que nós estávamos na amplitude de um local onde estavam vários adolescentes reunidos e alguém ali adulto que estava fazendo um suporte ali junto àquele coletivo houvera feito uma reclamação de algo que estava acontecendo ali entre eles. Eu estava ali à frente e que eu já houvera pedido, algumas vezes não tinha tido retorno, e começou um bate-boca entre ela e um grupo ali de adolescentes que estavam localizados ali. E quando é assim, naturalmente, que a gente perde a estribeira, um começa a falar algo para agredir, outro devolve, e aí já começa a se falar e nem vê o que está falando, agride sem ver como está agredindo, quem está agredindo, e o leite derrama, que depois vai ter que catar isso, consertar. E eu estava ali à frente, por isso que eu deliberei nem adentrar o que estava acontecendo, porque eu vi que recuou, porque se virasse uma acirração mais patente, até de um indício de uma exacerbação perigosa, eu iria intervir. Mas como eu vi que havia recuado, deixei. Mas uma das que estavam envolvidas ali, que inclusive houvera comentado com esse adulto ali onde teve bate-boca, que ela não precisaria estar ali naquele ambiente, que poderia sair. Enfim, virou aquela indisposição ali e ela pede para sair até um outro local, essa aluna, e tem vezes que eu tenho que ir o que seria para fazer, mas ali ela levantou e foi. E depois de um tempo chega alguém na janela, uma outra pessoa, e começa a fazer uma reclamação do que está acontecendo ali na sala e dá indício de que essa adolescente que saiu foi para falar alguma coisa que tinha acontecido ali para alguém de fora, alienígena, a quem estava ali dentro daquela sala. E mostra, pessoal, a tendência que nós temos de querer achar culpados e querer usar alguém como bode expiatório. Visto que, na verdade, o que acontece conosco é uma vibração doentia que nós estamos imersos nela. Inclusive, isso vai dizer da própria questão do nosso ódio, da nossa ira, mal contidos.
E que chega um ponto que isso nas sinergias de coletividades que estejam nessa faixa se extravasa para todo lado. E acaba que nos diversos ambientes que nós estamos, nós queremos achar um culpado por que acontece. Porque, inclusive, quando nós avançamos na visão de Jesus, o que de bom acontece, nós imputamos ao coletivo que está ali, todos são responsáveis por aquele bem feito. E o que de mal aconteça, nós trazemos o coletivo, para que todos vejamos o que cada qual pode melhorar. Mas nessa barbárie dos nossos ódios mal contidos, que extravasam para todo lado, acabamos trazendo alguém que está no meio ali como culpado, e isso se torna, inclusive, uma praxe, onde coletividades primitivas extravasam o seu pior na direção desse que é escolhido como bode expiatório. E é realmente um cuidado que nós precisamos ter, visto que se nós sabemos que nós estamos imersos nessas vibrações, nós precisaremos aprender a amar. Porque da mesma forma que a simplicidade é um aprendizado, nós precisamos aprender a humildade, nós precisamos aprender a amar. Eu havia ido encontrar com meu irmão, que geralmente, das vezes que nós havíamos encontrado, eu tinha ido no apartamento dele. E quando nós tivemos o último encontro, eu havia ido na pizzaria, porque ele tinha pedido para a gente encontrar ali mesmo, porque depois ele teria um compromisso, até para facilitar a movimentação. E eu houvera chegado ali um pouco mais cedo, porque eu tinha entendido errado o horário. Inclusive porque faz parte do nome da pizzaria o 18, e eu achei que ele tinha falado de ser 18 horas e não 19, como havíamos proposto. E cheguei lá às 18. Depois que eu fui ver, como ele não chegava, que eu vi que tinha sido, na verdade, 19 horas o combinado. E aí eu tinha entrado em contato com ele para adiantar, ganhar tempo, porque o tempo urge. Eu entrei dentro da pizzaria e já fui pedir a pizza para adiantar. E é curioso, gente, porque como eu não tenho assim um costume de sair em locais assim, porque realmente a minha rotina ela é bem o serviço do próprio trabalho, né, que nós nos comprometemos a realizar, e eu fico bem realmente focada nisso, que a gente sabe que na verdade é a bondade, a misericórdia de Jesus que usa da nossa inaptidão para agir. Então foi uma exceção para mim aquela ida naquele local, e quando eu entrei eu já estranhei, porque tinha uma música secular que estava assim tocando ali dentro, e eu até tinha sentado uma mesa para esperar o Renatinho chegar, e com aquela música ali, para poder afastar um pouco daquele ambiente interno ali, eu fui lá para fora, levei os 2 pratos da pizza e pus uma mesa lá de fora para ficar um pouco mais ameno. E mostra como é realmente complexo essas cruzadas de vibrações que nós vivemos. Porque se eu não consigo perceber o limite entre uma vibração que vai me beneficiar e aquilo que vai ser uma influência malévola, eu vou poder confundir estoicismo com fuga e achar que humildade é permanecer num ambiente que possa estar tendo alguma influência ruim sobre mim, enquanto que simplicidade mesmo e estoicismo, trepidez, seria sair e procurar um ambiente que me ajude a elevar a minha vibração. E inclusive depois que ele chegou, que até a pizza já tinha chegado ali, e nós estávamos trocando uma figurinha, e depois quando a moça veio pedir a questão de saber se queria pedir mais alguma coisa, que ele havia colocado um chopp para trazer, e aí mostra que é um ambiente que já mistura com bebida, com os riscos que isso pode ter,
Porque no caso dele, ele consegue um limite para não embebedar, porque depois ele pegaria volante. Mas alguém que está próximo e vê aquele testemunho, faz igual, pode não ter a mesma resistência. Aí a pessoa sai do ambiente, alterada pelo álcool, pegar um volante e pode atropelar alguém. Daí mostra como é delicado essas situações que nós vivemos e pede o discernimento, porque senão a gente acaba fazendo, porque vê pessoas em torno de nós fazendo, sendo que aquilo não nos é benéfico. E em sendo assim, é esse cuidado, porque são vibrações que pululam, que fermentam, que fervem no nosso meio e que precisará de nós essa coragem e essas decisões para fazermos aquilo que vai nos ajudar na nossa higiene mental e para que nós permanecemos seguindo a Jesus de fato. Há um tempo atrás, depois que houvera tido o acidente, os meus pais, 2 sobrinhos e a esposa, que era a família do meu irmão, houveram falecido nesse mesmo acidente, em 2007, 23 de novembro, aconteceu de depois que passaram alguns anos, houve o processo de colocar o nome em 2 ruas, inclusive o nome dos 5 foram para ruas em locais diferentes de Araxá. Inclusive, esse processo de colocar nome em rua começa por uma divisão de lote e acaba que já até a compra, fazem as licitações daquele local, aquela rua ela específica, é bem depois que põe o nome na rua. Em sendo assim, quando aconteceu de esse nome vir a ser colocado, foi colocado dos 5. Mas o nome dos meus pais foi colocado um próximo do outro, paralelo ao outro. Aqui no bairro Camuá, próximo aqui onde nós estamos, a Avenida Universitária, que nós estamos na boca do Camuá, no prédio. E no reto desce, tem primeiro o nome do Renato, depois desce e paralelo está o da Estela. E eu não conhecia o local onde essas ruas estavam. Eu não sei também onde está o do Pedrinho, do Ricardinho e da Janaína, que estão em outros locais, mas o do Renato e da Estela está um do lado do outro. E o Renatinho, ele sabia dizer onde isso estava acontecendo. E aí eu aproveitei que nós havíamos encontrado e pedi para ele me levar até o local onde estava o nome do Renato e da Estela, que é aqui próximo do Camuá, e nós fomos, depois da pizzaria, nós passamos e ao adentrar ali a rua, que eu fui ver que realmente tem algo ali para vender, parece que já está uma situação de loteamento ali. E há um tempo atrás, até a questão assim da faina, de servir a Jesus, porque a gente tem esse desejo e esse querer intenso e quer fazer essa ação, e com isso eu havia proposto assim numa ideia de talvez iniciar uma agremiação espírita, um centro espírita numa dessas 2 ruas, que era aqui perto, mas eu não tinha ido lá ainda. E houvera colocado isso em oração, colocado para Jesus, para me dar o discernimento disso, e foi mostrado que não era o caminho. Então perceba como é essa questão de distinguir o que Jesus me pede e de aprender a arte da simplicidade, do serviço desinteressado, da caridade desinteressada. Mas aí eu, na época, depois eu só houvera tido um comentário com alguém ali de um determinado setor da prefeitura sobre isso, que falou que ia ver,
E ontem que eu havia falado sobre isso com o Renatinho, até isso que havia vindo para mim antes, mas que eu vi que não era por aí, e por isso que eu, inclusive, havia perguntado para ele onde estavam essas ruas, porque ele que veio me avisar que estava aqui perto, na Camuá, e ao irmos lá, foi ficando realmente claro para mim que não era esse o caminho, que é uma coisa que realmente Jesus já houvera mostrado e deixado claro. E, inclusive, foi uma questão que me fez fazer um questionamento importante na época, porque eu estava com um valor no banco que eu poderia investir, iniciar um centro espírita em algum local. Porque, inclusive, há um tempo atrás eu tinha feito uma blindagem de um dinheiro no Precaver, em que você congela o dinheiro, com tanta gente precisando, e Jesus me mostrou que eu precisava quebrar aquilo, desfazer aquele dinheiro congelado. Eu quebrei, caiu na conta corrente, e eu poderia iniciar algo físico, assim, em termos de um centro espírita, ou uma casa benemerente, mas me vinha um centro espírita, porque ali você desenvolve outras atividades beneméritas, paralelo. E por causa desse dinheiro estar no banco, eu poderia dar início a uma atividade assim, eu fiquei com aquele questionamento forte, se deveria fazer isso, porque, inclusive, se não fosse esse o caminho, eu ia doar aquilo que estava ali. Porque algo que está em excesso comigo é alguém passando necessidade. Inclusive, até mesmo, assim, quando eu indo assim, em algum local, igual aconteceu de ir nessa pizzaria, o valor que você acaba pagando por uma pizza que for, porque às vezes você pega no supermercado, tá com vontade de comer uma pizza, você pega uma, esquenta, é a mesma coisa, e você paga mais baixo valor por aquilo, e sobra mais dinheiro para ajudar quem precisa. Então até esse tipo de raciocínio me veio, porque sabemos que é uma responsabilidade que nós temos, não só a questão do desapego, mas da pobreza, de colocar a serviço de quem não tem nem o necessário, nem o básico, aquilo que tem excesso. É a questão de buscar viver na pobreza mesmo, em termos do essencial, dessa simplicidade. E, inclusive, uma moça havia comentado que muitas vezes aquele que pede ajuda é porque talvez não tenha uma educação para administrar o que ganha, mas nem sempre. Conforme uma moça que nós houvéramos ido lá, que nem atendimento de rede de esgoto ela tem. E se formos considerar só a água, que é um bem elementar, a maior parte da população mundial tem dificuldades com questão de acesso à água adequada. E, em sendo assim, às vezes as pessoas passam necessidade, inclusive se considerar a enormidão disso, que alguém que ganha um salário mínimo e tem que pagar aluguel, ela às vezes vai escolher entre pôr o pão de cada dia dentro de casa e entre pagar um aluguel, entre pagar uma conta de luz. E com isso, acaba que, na época, quando houvera me vindo esse questionamento, é exatamente porque eu estava ali com aquele valor diante de mim, tinha vindo essa ideia, e a própria questão de querer mesmo dedicar o meu tempo, a minha energia para uma causa nobre. Mas quando aquilo foi crivado, recrivado, e eu pedi para Jesus uma orientação, um direcionamento e o discernimento acerca da questão, ficou claro que não era esse o caminho. E por isso que na época eu inclusive fiz essa entrega de uma parte, porque quando é assim é o mínimo, não é nem algo diferente que nós estamos fazendo, porque o dinheiro não me pertence, ele é emprestado por Jesus, e por isso que isso precisa ser colocado na mão dele mesmo. Então nem é algo diferenciado, é o mínimo que nós podemos fazer, considerando a necessidade, conforme nós falamos, que até a água,
a maior parte da população não recebe ela de forma adequada, considerando o orbe. Mas, para dizer que são crivos que eu havia feito e reflexões e que mostram quanto é difícil acolher o que realmente Jesus nos pede, e como isso pode ser uma armadilha devido à nossa arrogância, que é o maior inimigo da humildade. E, em sendo assim, acontece de pegar e precisarmos realmente fazermos iniciativas que vão nos ajudar a fortalecer essa vibração nobre, essa vibração elevada, e que, de fato, se nós considerarmos o quanto nós recebemos em empréstimo, o quanto é colocado na nossa mão, vai dizer realmente de compromissos que nós assumimos e responsabilidades. Então, assim, conforme essa questão de ter um valor diferenciado no banco e de pensar o que Jesus deseja que eu faça em relação a isso. O que Jesus espera de mim com isso que Ele está me emprestando. E são realmente discernimentos difíceis que nós precisamos acontecer, porque, conforme Kardec vai dizer, a prova da riqueza ela é a mais difícil. A pobreza também, ela tem a sua dificuldade, a miséria, né? Considerando de estar numa condição de não ter o básico do básico. Mas, inclusive, há um tempo atrás, nós havíamos comentado que poderia ter uma equiparação, mas conforme vai ser relevado por Kardec, a riqueza é uma prova mais difícil, mais perigosa, pelas ilusões que ela pode insuflar. E, em sendo assim, quando nós consideramos a questão de precisarmos tomar cuidado com essa cachoeira de perversidade que fica espreitando a cata de um desavisado que se deixe levar por aquela alucinação, porque ao perceber que eu sou colocada como bode expiatório de uma dada situação, eu preciso aprender, saber não parar naquilo, não dar uma importância que aquilo não tem, e seguir no meu serviço no bem, com mais trabalho. Conforme Chico vai dizer em Testemunho de Chico Xavier, é uma maternal vigilância ao invés de uma excessiva consideração, porque tem situações que, se eu for dar consideração para aquilo, eu já estou perdendo tempo, pela própria menor insignificância daquilo, por sabermos o que acontece em termos de vibrações no orbe, onde ainda muitas entidades se demoram em vingança, e que nós precisamos é plantar amor genuíno em meio a isso. Daí, ao invés de eu parar nessa situação de estar sendo considerada culpada ou de estar com bode expiatório, eu silencio e sigo oferecendo mais trabalho útil na direção do coletivo. E isso, pessoal, se traduz em detalhes assim pequenos da nossa caminhada. Alguém tinha uma filha que ele tinha tido de um relacionamento anterior, e depois ele houvera casado e teve um menino. E essa filha já estava mais ou menos em torno dos 15 anos, esse menino estava com uns 10 anos, e ele não tinha um contato com essa filha por algumas dificuldades que aconteceram ali, quando ocorreu a questão desse espírito vir para reencarnar, devido
alguns desencontros de entendimento que aconteceu com a mãe da menina. Então esse rapaz acabou que não acompanhou próximo o crescimento dessa menina e acabou criando ali algumas indisposições e alguns rancores. E ali, junto à família dele, ele houvera comentado a situação e como que estava, e por isso que essa adolescente já não convivia com a família do pai. E quando ele houvera deliberado fazer uma aproximação, até por tentativa que acontecia ali, do meio dele familiar, ele houvera comentado ali no bojo mesmo do parentesco sobre esse desejo de fazer essa aproximação, e alguém ali que houvera feito esse comentário com ele, trocado uma ideia sobre isso com ele, foi e comentou com uma outra pessoa da parentela, talvez até de forma inadvertida, porque talvez foi uma conversa sigilosa e que a pessoa não percebeu e acabou trazendo isso indevidamente. E em sendo assim, acabou que o que houvera recebido aquela informação tratou logo de antecipar, porque viu que tinha alguma brecha e chamou essa adolescente para ir até o seu local ali, conhecer outros com quais ela morava, e depois a indisposição continuou da mesma forma com o pai, e inclusive não houve possibilidade inclusive de ter esse encontro com outros ali que estavam juntos e haviam conversado com o pai dessa adolescente sobre a situação. E mostra essa vibração que nós vivemos, de individualismo, de aproveitar a ensancha para me beneficiar, para correr na frente e deixar alguém em desprivilégio em relação a mim. Enquanto que a proposta de Jesus é exatamente o contrário. É voltar até onde irmãos em condição de mais ignorância ou de sentimento de endurecimento, perversidade estão, para, pelo exemplo, pela mão estendida, trazê-los para a luz. Mas essas vibrações que nós estamos de caldeirão, inferiores, elas tentam nos insuflar de que nós devemos puxar o tapete do outro, aproveitar a ensancha que nós tivermos para ir na frente, de preferência empurrar o outro para um buraco, e vai dizer exatamente da nossa dificuldade de alinhar com a vibração do Cristo, que foi aquele que primeiro nos amou, que se sacrificou desde a preparação que ele precisou fazer para entrar no orbe encarnado, porque considerando que Jesus estava em alguma parte inabordável para nós, e há 4.000 anos antes dele encarnar na Terra, ele desceu para o universo, quer dizer que ele estava acima do universo, ele estava em outro local, inacessível, inabordável. 4.000 anos antes dele encarnar, ele desce para o universo, começa a passear pelo universo, e 1.000 anos antes dele encarnar, ele inicia uma preparação massiva para readaptar um corpo de carne. Então nós podemos imaginar o sacrifício que foi para Jesus encarnar no corpo de carne, ele é um espírito crístico, da envergadura dele. Então, os sacrifícios de Jesus por nós são inenarráveis, inabrangíveis para o nosso olhar incipiente e miserável. E aí ele adentra o corpo orgânico, e aqui ele passou na simplicidade e na renúncia, ele não tinha uma pedra para encostar a cabeça, para que outros pudessem ter. Então ele mostra um exemplo de abnegação, de dar a vida pelo outro, que importa a nós seguirmos, e que é o contrário dessa ideia materialista que o mundo traz, de chegar na frente, de vencer tantos quanto eu conseguir.
e que só vai dizer de uma cegueira moral, espiritual, porque a única vitória é aquela sobre a minha má inclinação, em que eu consigo vencer a mim mesmo, vencer minha sombra, quebrar meu impulso inferior, meu mal pendor. E, em sendo assim, pipocam situações que a gente percebe que a ideia que o mundo nos traz, ela é oposta à proposta de Jesus. Inclusive, houver um relato em que alguns parentes de fora de uma dada família, às vezes vinha para poder ter ali com aqueles que moravam naquela cidade. Essa parentela vinha de um outro estado do Brasil e de tempo em tempo vinha ali. E os que estavam ali, alguns também de vez em quando iam, enfim, numa convivência salutar. Mas acontecia de, às vezes, vir alguém de fora e alguns dos que faziam parte daquele núcleo familiar, que moravam em outras casas da cidade, que receberam a parentela, não eram avisados. E, por não ser avisado, acontecia de ficar sem ver e sem poder estar junto com aqueles que tinham vindo de fora. E, naturalmente, que quando isso acontece, aquele que está na cidade em que os parentes vieram, fica como bode expiatório disso. Então, percebam como que são situações sutis que vão tentando insuflar em nós sentimentos grosseiros, barbários, que cabe a nós vencer, que é realmente o nosso telhado de vidro. É o nosso tendão de Aquiles mesmo. A dificuldade que nós temos com a moral, em aprender a amar como Jesus amou, e aqui voltamos na simplicidade de Jesus. Ele que passou entre nós sem ter sequer um pedaço de rocha para encostar a própria cabeça, que não deixou uma escrita numa pedra que for. Ele usou a sua voz, cuspe, sopro, hálito, os pés, porque Jesus andava muito, as caminhadas que ele fazia era a pé. E aqui nós estamos falando de caminhadas de mais de 100 quilômetros. Se a gente considerar 2 quilômetros andando a pé, já é aquele arfo para nós. Imagina alguém andar 100 quilômetros a pé naquela época, debaixo de um sol a pino, muitas vezes sem um calçado adequado, porque naquela época não tinha. Tinha uma sandália, mas não tinha uma adequação para suportar o impacto de andar todo o tempo. Será à custa de dor, de sangue, de suor, de machucado, de hematoma. Em que Jesus pôde usar o fato de ele estar encarnado para auxiliar sem solução de continuidade. Por isso que ele vem falar para nós a questão do nosso comodismo, da nossa inércia, da nossa preguiça. E vai nos mostrar que nós somos chamados também a fazermos, em relação ao mundo, o encharcamento do nosso suor, derramar nosso sangue mesmo pela causa. Nessa abnegação eficiente. Nos domínios da mediunidade, André Luiz vai dizer um recorte que um benfeitor preclarara no capítulo 13, Pensamento e Mediunidade, para escalarmos o plano superior, excelso, instilando o pensamento e ideia de sublimação em tantos quantos nos cerquem, e pelo nosso testemunho vão querer fazer igual. Nossa palavra vai esclarecer, iluminar, nosso exemplo, nosso testemunho, ele arrebata, para que nós nos ajustemos ao Evangelho Redentor.
O pensamento puro, nobre e operante, trabalhador, é uma força que vai nos arrojar do ódio para o amor em ação, da dor à alegria, à paz, da terra ao céu, aos valores morredores que realmente importam, a nossa essência, a espiritualização. E Jesus, ele é essa alegria para nós, porque tantos quantos de nós que estamos em situação de dor e infortúnio, esperamos por Jesus, desejamos Ele. Em sendo assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, vai dizer um pouquinho no tópico que fala dos bons espíritas, no último parágrafo, daquele que pode ser qualificado como espírita sincero e verdadeiro. É um degrau acima de adiantamento moral, de despertamento moral e de ação moralizada. Nós acabamos com isso, conseguimos adentrar num areal onde dominamos a matéria de modo mais completo, eficaz, temos uma percepção mais clara do porvir. Os princípios da doutrina espírita vibram em nós fibras recônditos que em outro pode se conservar inerte, pela nossa alucinação, no sentido não de perder o equilíbrio e a lucidez, mas de uma fascinação pelo Cristo mesmo. E por isso nós somos tocados no coração, no nosso gemal, pela vibração do Cristo. E é por isso que a nossa fé é inabalável, porque nós, com essa fascinação pelo Cristo, pelo que Ele nos ensina, nós vamos querer palpitar isso, fermentar isso, e fazer isso chegar aos recônditos do orbe. É como um músico a quem, para esse que já conseguiu um avanço maior da moralidade, alguns acordes serão suficientes para comover, porque ele consegue descerrar véus, e inclusive trazer recortes que vão auxiliar nas reflexões que são feitas, e saberá como fazer isso. Porque quando eu tenho intenção de fazer algo, o próprio Jesus vem na minha insuficiência e miséria e me ajuda a fazer aquilo acontecer, se ele vê que eu tenho intenção sincera. E vai acontecer de, para um dado outro, conseguir apenas ouvir som, barulhos indefinidos, enquanto que para aquele moralmente elevado, ele já consegue distinguir ali toda uma gama de recortes que vão fazê-lo conectar com reflexões nobres, com vibrações sublimes. Daí que reconheceremos o verdadeiro espírita pela transformação, pela transubstanciação moral que eu consigo fazer comigo, pelos esforços, pelas vontades que eu emprego, e martelo mesmo para domar minha inclinação má inferior. Enquanto aquele que é materialista vai se contentar com um horizonte limitado, que só vai desembocar em loucura, suicídio, desequilíbrio. Outro que conseguir aprender alguma coisa de melhor, de mais trabalhado e que vaza do céu para nós, vai se esforçar e querer muito desligar da matéria e de tudo que ela obnubila e delinquencia, quando não conseguimos o desligamento que precisamos dela, e por isso acabamos apegando. E sempre vai conseguir esse intento de vencer a si mesmo, a matéria, desde que tenha firme a vontade e o querer.